Bem-vindo ao Curiosidades Fantásticas. Estamos de volta com o nosso canal. Desta vez ele está mais atualizado, com novos conteúdos e qualidade, trazendo sempre novos vídeos todo domingo. Então não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. Mas vamos ao assunto principal. Você já ouviu falar em Anne Frank ou conhece o seu diário? O fato ocorreu entre 1929 a 1945 durante a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas, lugar-se que a família de Anne vivia após terem emigrado da Alemanha para a Holanda em 1933, com o propósito de fugir das leis de Hitler contra os judeus. Mas quem realmente foi Anne Frank? Anne Marie Frank nasceu em Frankfurt, Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Filha dos judeus, Otto Frank e Edith Hollander Frank. Como já contado anteriormente, ela e sua família foram para a Holanda, onde rapidamente ela se adaptou à região e ao idioma local. Seu pai se tornou o diretor administrativo de uma empresa que fabricava produtos para fazer geleia. Anne e a irmã Margot, que era aproximadamente 3 anos mais velha que Anne, estudaram na escola Montessori, onde ela se apaixonou pelos livros. Ótima aluna, ela e sua família viveram bons tempos durante aquela época. Mas após a invasão dos nazistas à Holanda, começaram as restrições contra os judeus, com uma série de decretos antissemitas, onde eram submetidos a diversas proibições. O seu pai perde o negócio, uma vez que já não é permitido às próprias empresas próprias. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para uma escola judaica separada. No dia 12 de junho de 1942, quando completou 13 anos de idade, Anne ganhou um diário e no mesmo dia começou a escrever o seu cotidiano, com riqueza de detalhes. Espero poder contar tudo a você como nunca pude contar a ninguém e espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Depois de pouco tempo, o povo judeu foi obrigado a usar a estrela de Davi, e muitos foram levados aos campos de concentração. O medo era de sofrer com trabalhos forçados ou serem executados era constante. Otto ainda havia tentado levar sua família para os Estados Unidos, mas o visto foi negado. Quando Margot um telefonema recebeu em 5 de julho de 1942 para se inscrever para trabalhar na Alemanha, os pais ficaram desconfiados. Eles não acreditam que se trate de trabalho e decidem esconder-se no dia seguinte para escapar da perseguição. Na primavera de 1942, o pai de Anne tinha começado a instalar um esconderijo chamado Anexo Secreto na sua empresa, no número 263 de Prinsengracht. Ele é ajudado pelos seus colegas antigos. Ninguém jamais suspeitaria da existência de tantos cômodos por trás daquela porta cinza e lisa, escreve Anne em 9 de julho de 1942. Logo após a família Frank se mudar para o anexo, uma estante de livros foi erguida na frente da porta, tornando o esconderijo um local quase invisível. Passado pouco tempo, a família Van Peus, formada por Hermann, August Peter, e também Fritz Pfeffer se juntaram a eles no anexo secreto. Eles não podiam fazer barulho durante o dia, pois nem todos os funcionários da empresa que estavam no prédio sabiam que havia judeus escondidos lá. As informações que eles obtinham vinham de um rádio ou de pessoas que os auxiliavam. Durante esse tempo Anne escreveu seu dia a dia naquele lugar. Ela escrevia a convivência com as pessoas e seus parentes, sobre a guerra o que sentia e pensava. Além disso, escrevia histórias curtas, começou um romance e anotava passagens de livros que lia, além de sempre escrever para uma espécie de amiga imaginária com o nome de Kitty. Quando o ministro da Educação do governo holandês no exílio, na Inglaterra, fez um apelo na Rádio Orange para se manter diários e documentos de guerra, Anne tem a ideia de reescrever os seus diários indivíduos, numa única história. Cerca de 10 dias antes do esconderijo dos Frank ser encontrado, Anne havia relatado que estava cheia de esperanças e que pensava que a guerra logo acabaria, já que escutava boas notícias pelo rádio.
Além disso, ela fazia muitos planos para quando pudesse ver-se livre. Seu sonho, quando crescesse, era ser jornalista ou escritora. No dia 4 de agosto de 1944, a polícia invade o esconderijo e os prendem. Também prende duas das pessoas que os ajudavam. Até hoje, não se sabe ao certo qual a razão para a busca policial, se foi uma denúncia ou apenas uma mera coincidência. Apesar da busca, uma parte dos escritos de Anne são preservados. 2 outros amigos salvam os documentos antes que o anexo secreto seja esvaziado. Passando pelo Sicherheitsdienst, o serviço de inteligência da Polícia de Segurança Alemã, pela prisão em Amsterdão e pelo campo de trânsito de Oesterbork, as pessoas escondidas foram enviadas para o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. Eu acho que hoje a gente vai fazer o vídeo mais triste do Cadê a Chave? É que hoje a gente tá aqui em Auschwitz. A viagem de comboio demorou 3 dias, durante os quais Anne e outras mais de 1000 pessoas viajaram apertadas em vagões de gado. Há pouca comida e água, e apenas um barril a servir de sanita. Ao chegarem a Auschwitz, os médicos avaliavam quem podia ou não ser submetido a trabalho forçado pesado. Cerca de 350 pessoas que viajaram com Anne foram imediatamente mortas nas câmaras de gás. Anne foi enviada para o campo de trabalho para mulheres, com a sua irmã e a sua mãe. Otto acabou num campo para homens. No início de novembro de 1944, Anne é transportada novamente. Juntamente com a sua irmã, foi deportada para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Os seus pais ficam em Auschwitz. As condições em Bergen-Belsen são também miseráveis. Quase não há comida, está frio, e Anne, como a sua irmã, fica com febre tifoide. Em fevereiro de 1945, ambas morrem das consequências dessa doença. Primeiro Margot e pouco depois Anne. De todos os que se escondiam no anexo secreto, apenas Otto, o pai de Anne, sobreviveu à guerra. Ele foi libertado de Auschwitz pelos russos e, durante a sua longa viagem de volta para a Holanda, fica a saber que a sua esposa Edith morreu. Já na Holanda, fica a saber que também Anne e Margot não sobreviveram. O Diário de Anne torna-se mundialmente famoso. Os diários de Anne causam profunda impressão em Otto. Ele lê que Anne queria se tornar escritora ou jornalista e pretendia publicar as suas histórias sobre a vida no anexo secreto. Uns amigos convencem Otto a publicar o diário, e em 25 de junho de 1947, é publicado Et Asteris, o anexo secreto, numa edição de 3.000 exemplares. E não ficou por aí. O livro viria a ser traduzido para cerca de 70 línguas e adaptado para teatro e cinema. Pessoas de todo o mundo ficaram a conhecer a história de Anne e, em 1960, o esconderijo torna-se um museu, a Casa de Anne Frank. Otto continuou estreitamente envolvido com a Casa de Anne Frank e o museu até a sua morte, em 1980. Ele esperava que os leitores do diário tomassem consciência dos perigos da discriminação, do racismo e do ódio contra os judeus. Agora eu, o criador do canal Curiosidades Fantásticas, estou aqui para confirmar que o canal está de volta com novas atualizações, novos temas e novos vídeos. Então se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e nos apoie seguindo nas outras redes sociais. Deixe sugestões de vídeo nos comentários. E é nóis, até mais.